Olá, pessoal. Vamos fazer aqui uma revisão sobre notação científica e ordem de grandeza. Eu coloquei esse número A vezes 10 elevado a n. Eu digo que esse número está em notação científica se esse A aqui for um número compreendido entre 1 e 10. Mais precisamente, se ele for maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos supor que eu queira determinar a notação científica desses números aqui. Qual é a notação científica de 200? Vocês concordam que 200 é ou não é a mesma coisa de 2 vezes 10 a 2? Note que o número 2 está compreendido entre 1 e 10. Então, eu posso afirmar que 2 vezes 10 a 2 é a notação científica de 200. 0,006 é a mesma coisa de 6 vezes 10 elevado a menos 3. Eu andei 3 casas para a direita. Perceba que o número que multiplica a potência de base 10 está compreendido entre 1 e 10. Então, eu posso garantir que a notação científica de 0,006 é 6 vezes 10 a menos 3. Então, nessas circunstâncias, o que vem a ser a ordem de grandeza? Determinar a ordem de grandeza de um número quando ele está em notação científica, ou seja, quando esse A está compreendido entre 1 e 10, significa que você deve seguir os seguintes procedimentos. Se esse número que multiplica a potência de base 10, quando ele está em notação científica, for menor do que raiz de 10, ou seja, menor do que 3,16, a ordem de grandeza de A vezes 10 elevado a n é o próprio 10 elevado a n. No entanto, se o número, quando está em notação científica, ou seja, o A está entre 1 e 10, for maior ou igual a raiz de 10, ou seja, maior ou igual do que 3,16, a ordem de grandeza de A vezes 10 elevado a n é 10 elevado a n mais 1, ou seja, eu acrescento uma unidade ao expoente da potência de base 10. Vamos fazer o seguinte problema. Determine a ordem de grandeza dos números abaixo. Eu tenho 250. Perceba que a primeira coisa para determinar a ordem de grandeza de um número é colocar ele em notação científica. É colocar ele da forma A vezes 10 elevado a n, onde A é um número compreendido entre 1 e 10. Então, eu posso afirmar que 250 é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 ao quadrado. Eu percorri 2 casas para a esquerda. Note que 2,5 é um número menor do que raiz de 10, é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número é a própria potência de base 10, ou seja, é 10 a 2. No entanto, 450 em notação científica é 4,5 vezes 10 ao quadrado. Perceba que toda vez que eu for determinar a ordem de grandeza de um número, eu tenho que colocar em notação científica. 4,5 já é maior ou igual do que raiz de 10. Já é maior ou igual do que 3,16. Isso significa dizer que, para achar a ordem de grandeza desse número, eu devo acrescentar uma unidade ao expoente da potência de base 10. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 3. Às vezes, a pessoa pergunta para que serve a ordem de grandeza. A ordem de grandeza serve para fazermos estimativa. Vamos supor que eu pergunte a 3 pessoas distintas qual é a sua frequência cardíaca máxima quando você está praticando uma atividade física. Uma delas me responde que é 80 batimentos por minuto. A outra me responde que é 120 batidas por minuto. A outra diz que chega a 160 batidas por minuto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses números e vou colocar em notação científica. Quem é 80? 80 é 8 vezes 10 elevado a 1. Perceba que ele está em notação científica, pois esse número está compreendido entre 1 e 10. Eu vou colocar 120 em notação científica. 120 em notação científica é 1,2 vezes 10 ao quadrado. Por que ele está em notação científica? Porque o número que multiplica a potência de base 10 está compreendido entre 1 e 10. Eu vou colocar 160 também em notação científica, é a mesma coisa, de 1,6 vezes 10 ao quadrado. Esse número está em notação científica, pois o número que multiplica a potência de base 10 está entre 1 e 10. Se eu perguntasse a vocês qual é a ordem de grandeza de cada um desses números, perceba que o valor que multiplica a potência, 8, é maior do que raiz de 10, é maior do que 3,16. Isso quer dizer que para achar a ordem de grandeza dele, eu devo acrescentar uma unidade ao expoente da potência de base 10. Então vai ficar 10 a 2. Os demais números, tanto 120 como 160, em notação científica, os valores que multiplica a potência de base 10, ambos são menores do que raiz de 10. Ambos são menores do que 3,16.
Isso significa dizer que a ordem de grandeza de cada um deles é a própria potência de base 10. Então, o que eu achei interessante? Que essas pessoas, embora me deram respostas diferentes, todas elas me revelaram a mesma ordem de grandeza. Então, fazer uma estimativa com ordem de grandeza possibilita a gente trabalhar dentro de uma determinada margem de erro. Até mais, pessoal. Tchau para vocês.